Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos do curso superior em Tecnologia e Energias Renováveis do IFRN Campus João Câmara. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Xavier. Caso precise entrar em contato comigo, pode o fazer por esse e-mail, certo? Hoje o tópico é sobre análise nodal, certo, pessoal? Gente, aqui a gente traz o sumário, certo? No qual a gente lista os tópicos que vão ser abordados nessa videoaula. A gente fala um pouco sobre as aulas anteriores, sobre as referências bibliográficas, quais são os objetivos inerentes a esse tópico, certo? Faz uma introdução sobre os métodos de análise de circuitos. Também fala sobre simuladores de circuitos que vocês vão poder utilizar para ajudar na análise desses circuitos, para poder comparar os resultados calculados, certo? E nesse sexto tópico aqui a gente tem os 6 passos para a gente realizar a análise nodal, certo? E por último a gente fala sobre as próximas aulas. Nas aulas anteriores a gente viu o sinal sinoidal, viu a teoria de resistores, capacitores, indutores, apresentou a vocês os fasores, que é uma forma de representar sinais sinoidais de tensão e de corrente, certo? Como eles são os números complexos, a gente consegue realizar as operações matemáticas de forma mais fácil. Aprendeu sobre impedância e admitância, certo? E nessa aula a gente vai começar a ver os métodos de análise, certo? Mais especificamente o método de análise nodal. A gente toma como referência principalmente esse livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos, de Alexander e Sédico. A gente tem alguns exemplares físicos disponíveis na nossa biblioteca, certo? Quem tiver interesse em tomar emprestado, eu peço para entrar em contato com o setor para que eles orientem vocês a realizar isso, observando todos os protocolos de segurança de enfrentamento à Covid, certo? Na aula de hoje a gente vai abordar o primeiro método de análise de circuitos elétricos, que é o método de análise nodal. Esses métodos de análise estão descritos no capítulo 3, certo? Para os circuitos de corrente contínua. E para os circuitos de corrente alternada, eles estão descritos no capítulo 10. Conforme eu já havia falado, a gente vai realizar esse estudo de circuito CC e de circuito CA de forma concomitante. Assim que eu apresentar um determinado método, primeiro via análise CC e corrente contínua, a gente apresenta também esse mesmo método com análise para circuitos CA, certo? E a gente pode fazer isso lembrando porque a gente consegue converter os valores de indutância, capacitância e, e, e resistência elétrica nas suas respectivas impedâncias. Isso quando a gente tem um circuito CA, e consegue converter também para esse circuito CA os valores de fonte de corrente e tensão
nos seus respectivos fasores. Então a análise CC e a análise CA fica muito parecida. Então a gente vai apresentar essa teoria que é apresentada o passo a passo de cada método no capítulo 3, certo? Então caso vocês queiram ver algum exemplo de circuitos com análise sobre esse mesmo método, vocês devem se dirigir ao capítulo 10 do livro. Sempre relembrando que a gente tem 3 momentos, certo? Para cada tópico que a gente aborda aqui na nossa metodologia de ensino remoto barra híbrido. Para cada momento a gente tem os objetivos específicos para a gente alcançar um nível de aprendizado. Então é importante que vocês realizem cada um desses momentos, certo? Fiquem atentos e após ver os conteúdos, voltem aqui nesses objetivos para vocês auto-perceberem se estão conseguindo alcançar o que está sendo planejado, certo? Então aqui nessa videoaula, para esse momento assíncrono, a gente vai experimentar o uso de simuladores. Inicialmente eu pensei em colocar essa parte da videoaula aqui nesse tópico, mas ficaria muito grande, então eu separei um vídeo específico abordando os simuladores no PSIM e no Fausted, certo? Então eu peço que vocês vejam esse vídeo também. É um vídeo mais curto. Eu queria colocar ele aqui necessariamente para vocês verem antes de a gente começar a abordar o assunto do método de análise nodal. Mas como iria ficar muito grande, eu decidi separar, certo? Mas a gente também tem como objetivo, de toda forma, experimentar o uso desses simuladores. A gente vai listar, descrever e aplicar o passo a passo para realizar a análise nodal, certo? Em seguida, vocês precisam realizar o momento híbrido. E nesse momento vocês vão fazer a análise de circuitos pelo método de análise nodal que foi apresentado na videoaula, certo? E calcular as tensões nodais. Em seguida, a gente vai ter um momento síncrono pelo Microsoft Teams e a gente vai julgar o que foi abordado nos momentos anteriores, nos momentos assíncrono e híbrido, certo? Aplicando os tópicos em situações práticas por meio de simulações também, certo? Então é importante vocês ficarem atentos à realização das atividades inerentes a cada um desses momentos. Certo, pessoal? Então, pessoal, vamos aqui abordar os métodos, iniciar, né? Dar início aos métodos de análise de circuitos elétricos. Esses métodos, eles são bastante importantes para vocês darem prosseguimento ao curso de vocês. Várias disciplinas que vêm à frente necessitam que vocês tenham esses conhecimentos de circuitos elétricos, certo? Então, novamente, esses métodos estão descritos no capítulo 3 para análise CC, certo? E capítulo 10 para análise CA. Dando início, os métodos de análise, eles são utilizados para analisar as variáveis de circuito, certo? Isto é, calcular os valores de tensão, corrente ou potência nos diversos elementos do circuito, que a gente já viu, que pode ser o nó,
um ramo, um capacitor, um resistor ou indutor. Então, vocês vão ver que a gente tem diversas aplicações de circuitos elétricos, certo? Com, que precisam, né, que a gente realize análise desses circuitos. Várias disciplinas demandam que vocês saibam desse conteúdo. A gente tem a disciplina de instalação elétrica, tem a disciplina de máquinas, de automação, certo? Então, é bastante importante que vocês tenham, deem atenção a esses métodos de análise, certo? Normalmente, os métodos de análise consistem de um passo a passo, então não tem nada de muito difícil, certo? Então, existe algo bem programado que vocês devem fazer. Esse passo a passo a gente faz com o intuito de obter um conjunto de equações independentes, certo? Cuja solução, por algum método de álgebra linear, leva-nos aos valores desejados. Então, enquanto professor, e eu preciso avaliar o que vocês estão aprendendo, eu vou fazer isso principalmente no que diz respeito ao aprendizado em relação a esse passo a passo para obter o conjunto dessas equações independentes, certo? É, então, se vocês estão obtendo esse conjunto de equações de forma correta, certo? Então, para mim, isso já é o suficiente aqui na disciplina, certo? Então, a gente vai estar deixando de lado essa parte matemática mais pesada, até porque a gente está aqui no ensino remoto barra híbrido e vocês vão estar à vontade para utilizar as diversas ferramentas de resolução de conjuntos de equações independentes, isto é, de sistemas lineares, certo? Então, eu estou supondo aqui que esse conteúdo de álgebra linear já foi aprendido por vocês nos módulos anteriores, certo? Vale salientar que esse sistema de equações ele pode ser obtido tão somente por aquelas leis fundamentais que a gente já havia estudado antes, a lei de Ohm e as leis de Kirchhoff, certo? Lei dos nós e lei das malhas. Sendo que aqui a gente traz um passo a passo e para cada método ele vai ser mais adequado para determinado caso, certo? Por vezes vocês quando aprenderem todos eles, vocês vão querer até misturar uma técnica com a outra, certo? Como eu falei, os métodos de análise, né, nos conduzem a um sistema de equações com o menor número de variáveis, então é mais interessante que a gente utilize esses métodos de análise, porque se a gente fosse utilizar só as leis básicas, a gente iria ter muitas variáveis e iria dificultar o cálculo do valor dessas variáveis. A gente teria um sistema de equações com mais variáveis. De qualquer maneira, o conhecimento das leis fundamentais, a lei de Ohm, a primeira e a segunda lei de Kirchhoff, elas são de extrema importância para entender os métodos de análise, certo? A gente pode classificar os métodos de análise em dois, o método de análise nodal e o método de análise de malhas. E é importante salientar que para esses dois métodos, a gente vai realizar um passo a passo para obter um conjunto de equações, certo? Resolver esse conjunto de equações e obter a variável desejada ou as variáveis desejadas. E a gente pode complementar nesse objetivo de encontrar a variável desejada com alguma das leis fundamentais. A gente pode fazer essa combinação, certo?
É importante dizer que nesse caso não se mexe na configuração inicial do circuito. O passo a passo que a gente vai realizar faz com que a gente não precise mexer nessa configuração inicial, certo? Todavia, a gente teve a evolução de circuitos mais simples para circuitos complexos. É, Isso levou que os engenheiros desenvolvessem técnicas que envolvessem a simplificação de circuitos. A gente tem três técnicas que a gente vai estudar, certo? Que são os teoremas de Thevenin e Norton, a técnica da superposição e, por último, a técnica da transformação de fontes. Nesses casos, a gente vai sim mexer na configuração inicial do circuito, certo? Então, pessoal, o método de análise nodal, que é o primeiro método que a gente vai estudar, ele utiliza tensões nodais como referência, certo? O que são as tensões nodais? A gente tem aqui, ó, sendo apontado em vermelho, as tensões nodais. Nesse caso aqui, a gente tem que nosso circuito está conectado ao terra e nesse ponto a gente vai ter como um ponto de referência, certo? E a tensão nodal é de 0 volts, certo? Essas tensões nodais, elas são o primeiro tipo de variáveis que a gente vai encontrar, certo? Pós-solução, utilizando esse método de análise nodal. Então, a gente pode observar melhor aqui, ó, que as tensões nodais, elas estão para cada nó do circuito. A gente pode dizer que as tensões nos nós são as variáveis de circuito para esse tipo de análise. Dito isto, é importante que a gente saiba identificar quais são os nós do circuito. Então aqui a gente trouxe 3 circuitos, certo? E a gente vai fazer análise desses 3 circuitos, de forma paralela. Então aqui, para esse primeiro circuito, a gente tem que os nós que ligam, os nós ligam os ramos, né, do circuito. A gente tem aqui um primeiro nó, aqui um segundo nó. O nó liga dois ou mais ramos de um circuito, certo? E aqui a gente tem um nó de referência, certo? Eu falei para vocês que ele está conectado ao terra e ele tem valor de 0 volt. Então, para esse circuito aqui, a gente tem o primeiro nó, o segundo nó, o terceiro nó e o nó de referência. Para esse terceiro circuito aqui, a gente tem um primeiro nó, um segundo nó, um terceiro nó, um quarto nó e um nó de referência. Vocês podem estar se perguntando, e esse pontilhado aí, professor, também está em vermelho. O que significa? A gente vai ver depois que por esse método de análise nodal, a gente vai configurar esses dois nós aqui, certo? Como um super nó. Mas só estou aqui adiantando a vocês, mas a gente não vai entrar em detalhes agora. O que eu preciso nesse momento é que vocês saibam identificar quando a gente tem um nó, certo? E também não confundir. Às vezes a gente tem um só nó aqui, certo? Como é esse caso, ó. Esse nó aqui, ele está conectando 4 ramos e a gente tende a dizer, a confundir, achando que aqui é um nó, aqui é outro nó. Não, aqui é só um nó, certo?
Então, dado que a gente viu algumas ferramentas para a verificação dos resultados da análise de circuitos elétricos, certo? É por meio de simulação. Então, a gente vai iniciar agora como é que se dá esse passo a passo para realizar o método de análise nodal. Isto é, o método que vai identificar quais são as tensões em cada nó, certo? Em relação aos respectivos nó de referência do circuito elétrico. O nosso primeiro passo, ele consiste em selecionar um nó como referência. Para esses três circuitos, a gente tem esses nós de referência, certo? Então, vai ser em relação a ele que a gente vai medir as tensões nodais. O outro passo é referente, a outra ação, desculpa, referente ao passo 1, é atribuir tensões, certo? Aos respectivos nós restantes desses circuitos elétricos. Então, para o circuito 1, a gente tem V1 e V2, certo? A gente tem dois nós que são nós de não referência, e tem esse terceiro nó que é um nó de referência. Para esse segundo circuito, pessoal, a gente vai também atribuir tensões V1, V2, Vn-1, certo? Aos nós de referência. Nesse caso aqui a gente tinha 4 nós, então esse nó aqui é o nó V3, certo? Para esse circuito que está mais à direita, a gente também vai realizar essa ação de atribuir tensão V1, V2, V3 e V4 aos nós restantes, certo? A esses nós que a gente denomina de nó de não referência. Então, para cada nó, a gente fez uma relação entre esse nó e uma variável pela qual a gente vai identificar o valor de tensão nesse nó, certo? Por isso que é um método de análise nodal. A gente tem como objetivo identificar as tensões nodais, certo? Uma situação especial é que dentre aqueles nós em que foi atribuída uma tensão V, certo? Se existir uma fonte de tensão dependente ou independente entre dois deles, como por exemplo, a gente vê aqui nesse caso, desse terceiro circuito, a gente tem uma fonte independente entre esses dois nós aqui, certo? Então, dentre aqueles nós em que foi atribuída uma tensão V, por exemplo, esse, se existir uma fonte de tensão dependente ou independente, nesse caso independente, certo? Nós iremos formar um supernó. Então, aqui também, ó, a gente tem uma fonte de tensão, certo? Sendo que ela depende da variável Vx, depende dessa variável aqui. Nesse caso, a gente também forma um supernó. E o que resulta, né? A gente pode fazer uma análise considerando a quantidade de nós que a gente tem para analisar no circuito. Quanto mais nós, maior vai ser o sistema linear que a gente vai ter que obter, certo? Então, mais complicado vai ser para calcular esse sistema linear, porque ele vai ter mais variáveis. Então, para esse primeiro circuito aqui, a gente viu, ó, a gente vê que ele tem dois nós, certo? Para analisar. Nesse circuito aqui, a gente tem três nós para analisar, então a gente vai obter um sistema de equações com três variáveis, e para a gente resolver esse sistema, ele vai ter que ter pelo menos três equações,
certo? Isso vem da teoria de álgebra linear. Então, como eu já expliquei, eu estou considerando que vocês já têm isso, é, já têm aprendido isso, certo? E agora a gente faz uma observação aqui para esse terceiro circuito, no qual a gente identificou que existem dois supernós, certo? E nesse caso aqui, pessoal, quantos nós a gente tem para analisar? Nesse caso aqui, a gente vai ter dois supernós para analisar. Então, em que pese vocês possam achar, poxa, professor, esse circuito está um pouco mais difícil, essas fontes de tensão aqui nesse circuito vão atrapalhar a nossa análise. Mas não, se vocês souberem identificar que existe um supernó, certo? A gente vai ter nesse caso, em vez de a gente ter quatro variáveis, a gente vai continuar tendo as quatro variáveis, mas a gente vai ter apenas dois supernós para analisar, certo? Trazendo mais um exemplo aqui, certo? Para que não reste dúvida e que a gente também faça uma comparação entre situações um pouquinho diferentes, a gente explica aqui novamente o que é um supernó. Ele é formado envolvendo-se uma fonte de tensão, dependente ou independente, certo? Conectada entre dois nós que não são de referência, certo? Então aqui a gente tem dois circuitos e aí a gente observa que existe fontes de tensão nesses dois circuitos. Nesse primeiro circuito a gente tem duas fontes de tensão, sendo uma independente, a outra dependente, ela depende dessa variável Vx aqui, que por sua vez é o valor de tensão nesse resistor de 3 ohms, ou ainda entre os nós 1 e 4, certo? A tensão medida entre os nós 1 e 4 é esse valor Vx. Então aqui, conforme a definição, a gente tem uma fonte de tensão conectada entre dois nós que não são de referência. E aí, pessoal, a gente vai considerar isso tudo como um supernó. O que significa isso? A gente lembra, pelo conceito de nó, que a soma de todas as correntes em um nó é igual a zero. Ou ainda a gente pode dizer que a soma das tensões que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então aqui para esse supernó, a gente fez uma análise, ó. Então a gente tem I3 chegando, certo? Tem uma corrente de 10 amperes determinada pela fonte de corrente independente de 10 amperes, certo? Chegando. E a gente tem as correntes I1 e 2 saindo. Então, quando a gente analisa esse supernó aqui, a gente chega a essa relação, certo? Que diz respeito à nossa primeira lei de Kirchhoff. Então, a gente tem 3 mais 10 é igual a I1 mais I2. Então, a gente não precisou analisar para o caso desse nó e para o caso desse nó 2 aqui. A gente analisou, aplicou a primeira lei de Kirchhoff a esse supernó. Então, isso vai facilitar a nossa análise de circuito para os casos em que existem fonte de tensão entre dois nós de não referência. Então, aqui também, nesse mesmo circuito, nesse primeiro circuito, a gente tem esse supernó. Analisando aqui esse supernó, a gente tem a corrente I1 entrando, certo? E tem as correntes I3, I4 e I5 saindo. Então, aplicando o conceito da primeira lei de Kirchhoff a esse supernó, a gente tem que I1 é igual a I3 mais I4 mais I5. E para esse segundo circuito, pessoal, para esse segundo circuito, a gente tem uma fonte de tensão
entre dois nós de não referência, V1 e V2, lembrando que esse aqui é o nó de referência, que é o terra, certo? Então, sendo que esse supernó também engloba aqui essa resistência de 10. E a gente vai ver que isso se enquadra no conceito de supernó que a gente trouxe agora. Então, um supernó é formado envolvendo-se uma fonte de tensão dependente ou independente conectada entre dois nós que não são de referência e quaisquer elementos conectados em paralelo com ela. Então a gente tem aqui, ó, pessoal, porque esse supernova fica um pouquinho maior, porque essa resistência aqui está conectada em paralelo com essa fonte de tensão independente de 2 volts, certo? Então lembrando que dois ramos eles estão em paralelo quando eles compartilham os mesmos dois nós, que é o caso aqui. E nesse caso aqui, quando a gente for aplicar a primeira lei de Kirchhoff, certo? Para esse nó aqui, para esse supernó, a gente vai ter entrando nesse supernó a corrente de 2 amperes, certo? E saindo as correntes I1 e 2 e da fonte de corrente de 7 amperes. Então a gente chega nessa lei do nó, que é 2 igual a I1 mais I2 mais 7. Certo, pessoal? Então, pessoal, antes de a gente passar para o passo 2, é importante que vocês sempre façam essa análise sobre a existência de fontes de tensão, certo? Em um circuito, utilizando esse método de análise nodal. Para quando a gente utilizar esse método de análise nodal, a gente vai observar a existência de fontes de tensão, certo? É, então é importante que vocês saibam identificar o que é um supernó, certo? E a gente também vai ter essa situação aqui, ó. A gente tem uma fonte de tensão aqui. Todavia, a gente não vai configurar como supernó. O que é que diz a definição desse slide? Ele diz o seguinte: se a fonte de tensão está conectada em um dos seus terminais a um nó que seja o terra, é o caso aqui. Essa fonte de tensão está conectada aqui ao terra nesse terminal. O outro nó terá o mesmo valor dessa fonte de tensão. Então aqui o nó V1, ó, vai ter 10 volts. Então a gente já facilitou aqui a nossa análise. A gente já sabe qual é a resposta para V1, certo? E a gente tem aqui é, uma facilitação do que a gente quer calcular, certo? Que é V1, V2 e V3, certo? Não confundir, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter um supernó e a gente vai aplicar a primeira lei de Kirchhoff para esse supernó aqui. Então, pessoal, vamos agora para o passo 2, certo? Do nosso método de análise nodal. Aqui a gente tem o nosso primeiro circuito. É importante reafirmar que para cada passo a gente vai analisar cada um daqueles circuitos que a gente tinha apresentado inicialmente. Então a gente tem 3 circuitos, então para cada passo a gente vai fazer análise daquele circuito relacionado ao passo, certo? Aqui, pessoal, a gente atribuiu correntes, certo? A cada um dos ramos do circuito. Então, para o ramo que tem essa fonte aqui independente de 5 amperes, a gente atribuiu aqui uma corrente I1 para a esquerda, certo? Para esse ramo do resistor de 4, a gente atribuiu uma corrente 2. Para o ramo desse resistor de 2, a gente atribuiu uma corrente 3. Para o ramo do resistor de 6, a gente atribuiu uma corrente 5. E aqui a gente nem precisa atribuir um sentido para a corrente, porque a nossa própria fonte de corrente já determina o sentido, certo? Então, por que isso? Porque a gente vai precisar
aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, certo? Ou a primeira lei de Kirchhoff aos supernós, se existir, que não é o caso para esse circuito. A gente não tem nenhuma fonte de tensão, então a gente não tem um supernó. Então, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff aos demais nós de não referência, certo? Então, o que diz o passo 2? Aplique a lei de Kirchhoff aos supernós, se existir, e aos demais nós de não referência. Então, aqui a gente tem o nó V1 e V2, que são nós de não referência. Então, para esse primeiro nó, a gente vai aplicar a primeira lei de Kirchhoff. E aí a gente vê que a gente tem a corrente I1 entrando nesse nó e a gente tem as correntes I2 e I3 saindo desse nó. Então, beleza, fizemos o que está determinado no passo 2. E para esse segundo nó, certo? Novamente, a gente vai aplicar a primeira lei de Kirchhoff. A gente tem I2 entrando nesse nó, tem 10 amperes determinado pela fonte de corrente independente, certo? E a gente tem saindo I5, certo? E 1. Sendo que a gente consegue observar aqui, pessoal, que 1 é o próprio valor aqui é o próprio valor da fonte de corrente independente. Então, o valor dessa variável I1 aqui é determinado por essa fonte de corrente independente. Então, a gente já pode colocar aqui, em vez de 1, colocar 5, porque vai facilitar o processo de resolução, certo? Desse sistema linear. Então, pessoal, aqui a gente traz mais um exemplo, certo? Para a gente estudar esse passo 2. A gente vai voltar para o exemplo anterior mais à frente, quando a gente for estudar o passo 3, certo? Conforme eu expliquei, a gente tem 3 circuitos e a gente vai analisando cada um deles de forma paralela, certo? Aplicando cada passo existente no método de análise nodal. Então, para esse circuito, a gente, no passo 2, deve aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aos supernós, se existir. Não é o caso, a gente não tem supernó aqui, então quem tiver dúvida como identificar a existência de um supernó em um circuito, eu sugiro que volte um pouquinho a aula, certo? Para seguir adiante, certo? No caso, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aos demais nós de não referência, que a gente identificou no passo anterior, que são o nó 1, o nó 2 e o nó 3, certo? Para cada um desses nós, a gente atribuiu uma tensão nodal aqui, representou por V1, V2 e V3, respectivamente, certo? Serão as nossas variáveis que a gente vai obter. Então, a gente vai aplicar aqui a lei de Kirchhoff das correntes, ou ainda a primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós, como assim chamar melhor. É o primeiro nó aqui, certo? Relembrando que essa lei diz que a soma das correntes em um nó, a soma algébrica das correntes em um nó é igual a zero, ou ainda a gente pode dizer que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem em um nó. Nesse caso aqui, esse exemplo não trouxe as correntes determinadas. Então, a gente vai precisar estabelecer as correntes e os sentidos delas. Então, aqui a gente tem sobre esse resistor de 2 ohms a corrente 1 para a direita, certo? Sobre o resistor de 3 a gente tem a corrente 2 aqui para a direita. Ainda referente a esse nó, a gente tem aqui essa corrente de 4 amperes determinada por essa fonte de corrente independente, inclusive o seu sentido aqui entrando no nó. Então aqui nesse caso, para o nó 1, a gente já pode
aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Então a gente vai fazer, a gente tem a corrente 4 de 4 amperes entrando e a gente tem as correntes I1 e I2 saindo. Então a gente consegue formar essa equação pela primeira lei de Kirchhoff, certo? 4 é igual a I1 mais I2. Vamos analisar agora o nó 2. A gente tem aqui entrando I2 e tem essa corrente determinada por essa fonte de corrente dependente que tem valor de 4x, certo? E saindo aqui desse nó a gente tem x. Então a gente vai formar essa equação aqui que diz que 2 mais 4x é igual a x, resolvendo aqui, passando x aqui para a esquerda, a gente fica com a equação I2 mais 3x igual a zero, certo? Então a gente vai partir agora para análise desse nó 3, aplicar a lei de Kirchhoff das correntes a esse nó 3, certo? Então a gente precisa estabelecer uma corrente aqui para esse ramo, certo? Então, de forma aleatória, eu estou identificando ela como I3, certo? Com sentido para baixo, certo? Isso é algo que a gente está determinando agora. Se por acaso esse sentido, quando a gente for calcular o valor dessa corrente, for diferente, de fato, a gente vai obter um valor negativo para essa corrente, certo? Mas vamos lá, vamos continuar a análise. Quando a gente chegar numa situação como essa, a gente relembra essa situação. Então, fazendo aqui, aplicando a primeira lei de Kirchhoff para esse nó 3, a gente tem I1 entrando e a gente tem 3 e 4x saindo. Formando aqui a nossa terceira equação, I1 é igual a I3 mais 4x. Então, estudando esse passo 2 sobre um novo exemplo, certo? Para o nosso terceiro circuito. Vamos lá. Ele diz que a gente deve aplicar a lei de Kirchhoff aos supernós. Se existir, nesse caso, existem, certo? Dois supernós. Então, a gente vai fazê-lo, certo? Então, a gente tem o supernó 1, que é formado por essa fonte independente de tensão entre esses dois nós de não referência, certo? Então, a gente vai analisar esse supernó. Em vez de a gente analisar esse nó V1 e esse nó V2, a gente analisa esse supernó. A gente vai aplicar a primeira lei de Kirchhoff das correntes. Então, nesse supernó, a gente tem essa corrente de 10 amperes determinada pela fonte de corrente independente, certo? Nesse sentido, entrando no nó, e a gente tem também entrando no nó a corrente 3. E saindo a gente tem a corrente 1 e 2. Então, pela primeira lei de Kirchhoff, a gente tem I3 mais 10 é igual a I1 mais I2. Então, a gente vai agora analisar o outro supernó, certo? Em vez de a gente analisar cada um desses nós de não referência que compõe esse supernó. Então, a gente analisa apenas o supernó, certo? Então, entrando aqui nesse supernó, a gente tem I1, certo? E a gente tem saindo I3, I4 e 5. Então, pela primeira lei de Kirchhoff, a gente tem I1 é igual a I3 mais I4 mais I5. A gente não tem mais nenhum nó de não referência, certo? Todos os nós de não referência
o nó1, o nó2, o nó3 e o nó4, eles são englobados pelos supernós, certo? Então, se existisse mais algum outro nó de não referência, a gente também deveria aplicar a lei de Kirchhoff a esse nó. Então, pessoal, vamos agora continuar o nosso método de análise nodal, certo? Executando o passo 3, e aí a gente retorna agora para o nosso primeiro circuito para executar esse passo 3. O passo 3, ele diz para a gente usar a lei de Ohm para expressar as correntes nos ramos, certo? Essas correntes aqui, que também estão descritas aqui na equação que a gente fez para cada nó, certo? Utilizando a primeira lei de Kirchhoff. Então a gente vai utilizar a lei de Ohm para expressar essas correntes em termos de tensões nodais. Lembrando que pela lei de Ohm, corrente é igual a tensão sobre resistência, ou ainda a diferença de potencial naquele elemento ou naquele ramo sobre o valor da resistência. Então, para essa primeira equação, pessoal, a gente tem aqui que I1 é igual a 5, a gente consegue ver aqui por observação que I1 é igual a 5, certo? E quanto é I2, que é essa corrente que está saindo do nó 1 para o nó 2. A gente vai ver que a diferença de potencial V1 menos V2 dividido por 4. E 3, como é que a gente expressa isso em termos de tensões nodais? I3 é essa corrente aqui, que está sobre esse resistor de 2, ela sai do nó 1 para o nó 0, então a diferença de potencial dela vai ser V1 menos 0 dividido por 2. Continuando aqui para o nó 2, certo? No qual a gente tinha expresso a lei dos nós para esse nó igual a essa equação aqui. Então a gente tem, reescrevendo essa equação em termos das tensões nodais, a gente tem I1 e 2 aqui. I2 a gente já tinha visto aqui, fica V1 menos V2 sobre 4, certo? Mais 10, igual a 5, mais I5. I5 a gente vê que vai ser a diferença de potencial, essa corrente aqui vai ser formada pela diferença de potencial entre V2 e o terra. V2 menos 0 sobre o valor da resistência. A gente vai fazer a mesma coisa para o circuito 2, certo, pessoal? Então, a gente aplicando o passo 3, a gente vai usar a lei de Ohm para expressar, certo? As correntes nos ramos em termos de tensões nodais. As equações que a gente obteve por meio da primeira lei de Kirchhoff em função das correntes do circuito, agora a gente vai expressar em termos das tensões nodais, que é o que a gente quer descobrir por meio do método de análise nodal, certo? Então aqui para o nó 1, a gente tem que expressar I1 e 2 em termos das tensões nodais, e a gente faz isso pela lei de Ohm. Lembrando que corrente é igual à diferença de potencial sobre a resistência, certo? A gente tem que corrente é igual a tensão sobre a resistência. Então, aqui para essa corrente 1, certo? A gente tem que ela se desloca do ponto V1 para o ponto de tensão V3, certo? Então, ela foi aqui nesse ramo por causa dessa diferença de potencial entre esses dois ramos. Então, a gente vai ter que 1 vai ser V1 menos V3 sobre 2.
Já I2 vai ser V1 menos V3, menos V2, desculpa, sobre o valor da resistência, que é 3. Aqui para o nó 2, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, como a gente já viu, I2, a corrente I2 vai ser V1 menos V2 sobre 3. Mais 3ix, certo, pessoal? E aí x, a gente vê aqui que é V2 menos 0 dividido por 4, certo? Então, a gente expressou aqui essa primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, que a gente escreveu para esse nó 2, certo? Em função das tensões nodais. E a gente faz, por último, agora, o nó 3, certo? Então, I1 é V1 menos V3, certo? Dividido por 2. E 3 aqui vai ser V3 menos 0 dividido por 6, o valor da resistência aqui no ramo, mais 4x. E aí a gente viu que x é 4 vezes V2 menos 0 dividido por 4. Então vamos fazer mais um exemplo, certo? Para a gente memorizar esse passo 3. Dado que a gente obteve as equações para cada nó, utilizando a primeira lei de Kirchhoff, e quando eu falo para cada nó, a gente está falando de cada supernó ou de cada outro nó de não referência, certo? Então a gente vai expressar os valores das correntes dessas equações em função das tensões nodais. Então aqui para esse circuito, certo? O nosso circuito 3, o nosso terceiro exemplo, a gente tem dois supernós e a gente vai expressar essas equações de cada um desses supernós em função das tensões nodais, que são as nossas variáveis para o nosso método de análise nodal. Então, aqui para o nó 1, certo? A gente tem 1, e 3 e 2, que a gente deve expressar em função das tensões nodais. E 3, ela é a corrente, ó, que a gente representou saindo aqui de V3, indo para V2, certo? Então, a gente tem que a corrente vai ser a diferença de potencial entre V3 menos V2 dividido pelo valor da resistência, que é 6, certo? E 1, a gente vai ter que vai ser V1 menos V4, certo? Como a gente vê aqui também na equação, dividido pelo valor da resistência, que é 3. E 2 vai ser V1 menos 0, V1 menos 0, dividido pelo valor da resistência, que é 2, certo? Então, a gente vai fazer isso também para o supernó 2. A gente tem que 1 é V1 menos V4, dividido por 3. E 3 é V3 menos V2, dividido por 6, que é o valor aqui da resistência. V e 4, certo? Vai ser V4 menos 0 dividido pelo valor da resistência, que é 1. E por último, 5 vai ser V3 menos 0 dividido pelo valor da resistência, que é 4. Então, pessoal, a gente está aqui resolvendo 3 circuitos de forma paralela, aplicando cada passo, certo? Então, a gente viu o que realizar no passo 1, é bem simples, o que realizar no passo 2 e no passo 3. Para os dois primeiros circuitos, no primeiro circuito a gente tinha dois nós de não referência e a gente obteve duas equações. Então, todas em função das tensões nodais, quando a gente aplica o passo 3 por último, certo?
Em relação ao circuito 2, a gente tinha três nós de não referência, V1, V2 e V3, e a gente obteve três equações em função das tensões nodais. Então, para esses dois casos, a gente tem um sistema linear que tem solução, certo? A gente tem pelo menos o número de equações igual ao número de incógnitas. Sendo que para esse último caso, a gente obteve equações para os dois supernós, sendo que a gente tem quatro tensões nodais. Então, para resolver esse sistema, a gente precisa de pelo menos mais duas equações, certo? Então, a gente tem aqui um passo condicional que é para quando existe um supernó, caso quando exista um supernó, certo? Então, nessas situações, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, ou a segunda lei de Kirchhoff, àqueles laços que contêm os supernós, certo? Então, por exemplo, para esse laço aqui que contém esse primeiro supernó, a gente vai aplicar a segunda lei de Kirchhoff, ou a lei das malhas, ou a lei de Kirchhoff das tensões, que diz que a soma de todas as tensões em um percurso fechado é igual a zero, certo? Não confundir com a primeira lei de Kirchhoff, que analisa os nós. A primeira lei de Kirchhoff, relembrando, diz que a soma algébrica de todas as correntes em um nó é igual a zero. Ou a gente ainda pode dizer, que fica mais fácil de vocês visualizarem, que a soma de todas as correntes que entram em um nó é igual à soma de todas as correntes que saem em um nó. Então, não confundir a primeira lei de Kirchhoff com a segunda lei de Kirchhoff. Aqui, para esse passo condicional, quando existe um supernó, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões ou ainda a segunda lei de Kirchhoff ou ainda a lei das malhas, certo? Então, pessoal, observem que a gente identificou aqui, ó, esse ramo aqui com a tensão V1. Faz todo sentido porque aqui a gente tem o nosso referencial terra, certo? E a tensão nodal em relação ao terra é o próprio V1. Aqui, por sua vez, a gente identificou como V2, aqui como V3, aqui como V4, o que vai ao encontro do fato que a gente precisa de mais duas equações em função dessas tensões nodais. Então, quando a gente for aplicar, porque a segunda lei de Kirchhoff, a LKT, certo? Lei de Kirchhoff das tensões, a gente vai aqui percorrer esse laço. Então, a gente tem V1, certo? Menos 20. Observem que tem uma queda de tensão aqui. Menos V2, igual a zero. Então, a gente obtém a nossa segunda equação em função das tensões nodais, certo? E aí, passando esse 20 aqui para a direita, a gente fica com V1 menos V2 igual a 20. Para o laço 2, a gente vai ter V3, aqui a gente tem uma queda de tensão, certo? Menos 3Vx, menos V4 igual a zero, certo? Sendo que aqui, ó, nessa segunda equação referente ao loop 2, que a gente aplicou ao laço que contém o segundo supernó, certo? A gente tem uma tensão que não está em função das tensões nodais V1, V2, V3 ou V4. A gente tem uma outra variável Vx, isso faria com que a gente precisasse de uma quinta equação para resolver o sistema. Mas nesse caso, a gente pode reescrever Vx em função das tensões nodais, certo? Que a gente quer achar os valores dela, V1 ou V2 ou V3 ou V4. Então a gente vai analisar aqui quem é Vx, ó. Vx é a tensão sobre esse resistor de 3
sobre esse resistor de 3 ohms, então a gente logo consegue inferir que Vx aqui é justamente a diferença de potencial entre V1 e V4. Então, a gente consegue identificar que Vx vai ser V1 menos V4. Então, a gente consegue reescrever essa equação em função das tensões nodais sem precisar com que a gente tenha que escrever uma quinta equação, porque a gente teria, nesse caso, 5 incógnitas, V1, V2, V3, V4 e Vx. Sendo que aqui a gente vai substituir Vx por V1 menos V4, aqui nessa equação do loop 2, certo? Então a gente fica V3 menos 3 vezes V1 menos V4, menos V4. Resolvendo, a gente vai ter menos 3V1, certo? Mais V3, mais 2V4, porque aqui a gente vai ter mais 3V4, menos V4, mais 2V4. Então, a gente obteve 4 equações, certo? Para esse terceiro circuito, para esse terceiro exemplo, e agora a gente vai conseguir calcular os valores dessas tensões nodais, que são as nossas variáveis de circuito, certo? Então agora vocês vão conseguir visualizar melhor o que eu estava falando, certo? Para esse primeiro exemplo, a gente tem duas variáveis, isto é, duas tensões nodais e duas equações. Para o nosso quarto passo, a gente tem como objetivo organizar essas equações em função das tensões nodais, certo? Quando a gente escreveu as correntes em função das tensões nodais, a gente obteve as equações um pouquinho desorganizadas, poderíamos dizer assim, certo? Mas a gente quer organizar essas equações para que a gente resolva esse sistema linear, certo? Então aqui para esse circuito, a gente organizando cada uma dessas equações, a gente vai obter esse sistema linear aqui. Fica como atividade para vocês fazerem, certo? Dado que a gente tem essas duas equações, vocês têm que chegar aqui, certo? Então, isso aí vocês têm que fazer antes do nosso momento síncrono. Para o nosso segundo circuito, a gente organizou aqui também, certo? Cada uma dessas equações e obteve esse sistema linear. Eu peço que vocês também façam isso, certo? Por regra de 3, por soma da equação, por multiplicação, isso é uma questão matemática básica, então vocês precisam resolver isso, certo? Aqui para o nosso quarto circuito, pessoal, observem que a gente vai ter variáveis, quatro variáveis de circuito ou quatro tensões nodais, e a gente precisou de quatro equações, uma referente ao supernó, outra ao segundo supernó, no qual a gente aplicou a primeira lei de Kirchhoff e depois, quando a gente aplica o passo condicional, a gente utiliza a segunda lei de Kirchhoff quando a gente faz aqui a soma das tensões referente ao laço que o supernó se encontra, certo? Então, novamente, organizando cada uma dessas equações, a gente obtém aqui esse sistema linear. Então, com quatro equações e quatro incógnitas, a gente vai conseguir resolver esse sistema, caso vocês tenham feito todas as análises direitinho, certo? O nosso quinto passo, a gente vai querer resolver esse sistema de equações que a gente obteve, certo? De forma que a gente obtenha as nossas variáveis desejadas, que para o método de análise nodal são tensões nodais, certo? Então aqui a gente apresenta uma solução por meio da regra de Cramer.
no qual a gente utilizou um sistema online para resolver. A gente alimentou o sistema com os dados, certo? E, e chegou ao resultado de forma fácil. Vocês poderiam ter feito por substituição, porque a gente tem apenas duas incógnitas, então dá para fazer por substituição, é mais simples, certo? Aqui aqui a gente mostra o resultado para V1 e para V2, certo? Então, se vocês simularem esse circuito aqui, vocês vão ver que os valores encontrados, se vocês forem medir as tensões V1 e V2, os valores encontrados para V1 são 13,33 volts e para V2 igual a 20 volts. Aqui a gente tem o nosso exemplo 2, certo? E a gente utilizou um outro método para resolver esse sistema, que é o método da matriz inversa, certo, pessoal? Então aqui a gente não vai explicar esse passo a passo, porque a gente já está é, considerando que vocês aprenderam isso na disciplina de álgebra linear, certo? Então a gente não vai cobrar esse assunto aqui, a gente não vai avaliar vocês no que diz respeito à álgebra linear, mas vocês precisam ter aprendido o assunto referente à solução de sistemas lineares. E aí vocês podem lembrar que existem vários métodos para resolver um sistema linear, certo? Nesse caso, a gente também utilizou esse mesmo sistema, e aí eu vou apresentar a vocês como fazer isso, certo? Mas vocês têm outras opções para resolver, por Scilab, etc. Então aqui nesse caso a gente achou que V1 é igual a 32 volts, V2 igual a menos 25,6, V3 igual a 62,4. O que condiz com o que a gente simulou, né, no início da nossa aula. Então tá tudo certo aqui. Ok, bateu com a nossa simulação, significa que a gente aplicou o método de análise nodal de forma correta. Então, pessoal, a gente vai acessar o simulador online, conforme eu falei, certo? Ele é uma página na internet que vocês podem acessar aqui por matrixcalc.org/pt/slu.html. Então, para o circuito 2, certo? A gente vai aqui ver qual é o nosso sistema linear. Então, vocês podem ver aqui na página desse sistema web que a gente vai colocar aqui as nossas os nossos as nossas equações, ó. 5 menos 2, os coeficientes de cada equação, né? Menos 3 e aqui 24. 4, 5, 0 e aqui 0. Aqui 3, menos 6, menos 4, 0. E a gente vai utilizar aqui, ó, o método da matriz inversa. A gente poderia utilizar a regra de Cramer ou algum dos outros métodos, certo? A gente vai utilizar esse aqui e aí a gente chega à nossa resposta. 32 menos 128 sobre 5, certo? E 312 sobre 5. Então, vocês podem ver aqui que é o mesmo resultado que a gente apresentou no slide. Obviamente que
esse sistema aqui, a gente pode utilizar esse sistema online aqui para equações que não tenham a parte imaginária, certo? Então é só para circuitos que são puramente resistivos, a gente vai utilizar esse sistema online. Quando a gente apresentar análise de circuitos CA, certo? A gente vai utilizar o Scilab, o Scilab, como queiram chamar, para nos auxiliar aqui na resolução desses sistemas lineares. Em relação ao passo 5, em que a gente deve resolver o sistema de equações obtido, certo? Aqui para o nosso circuito 3, para o nosso exemplo 3, a gente também utilizou o método da matriz inversa, certo? E a gente obteve os seguintes resultados. V1 igual a 26,67 volts, V2 igual a 6,66 volts, V3 igual a 173,33 volts e V4 igual a menos 46,67. Por último, nosso último passo, que a gente nem sempre vai utilizar ele, vai ser encontrar a variável desejada, caso ela não seja uma tensão nodal imediata, alguma daquelas tensões nodais que a gente calculou, certo? Poderia ser a tensão sobre o resistor em específico, certo? Que aí não coincide com aquela tensão nodal, então vocês precisariam aplicar algumas das leis básicas para achar essa variável. Poderia ser uma variável de corrente também, então vocês iriam conseguir encontrar essa variável de corrente a partir das tensões nodais, certo? A gente, na aula síncrona, vai exemplificar melhor isso e por meio de simulações vai fazer com que a gente teste algumas situações como essa, certo? Então a gente tem 6 passos para encontrar aqui as tensões nodais para realizar o método de análise nodal. Então, pessoal, é um passo a passo muito bem definido, no qual a gente mostrou 3 exemplos e aplicou cada um desses passos a esses 3 exemplos de forma paralela para que não ficasse em dúvida, certo? Então a gente tem uma situação particular, por exemplo, para quando a gente tem um supernós, e nesse caso a gente também vai precisar aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, aqueles laços que tem o supernós, certo? Então fiquem atentos também a esse passo condicional quando for preciso utilizar, certo? Então, a gente fica por aqui. A nossa próxima videoaula também vai ser sobre o método de análise nodal, o que vai reforçar o aprendizado de vocês. Todavia, a gente vai ter uma situação um pouquinho diferente, porque a gente vai utilizar esse método em circuitos do tipo CA, certo? Então, circuitos podem conter indutor, capacitor, e aí a gente precisa apenas ficar atento a alguns detalhes em relação à solução desse circuito CA, mas vai ser muito parecido, certo? Então, espero que tenham aprendido e até a próxima videoaula.